Olá pessoal, eu sou Bruna do Ministério Águios, seja bem-vindo ao nosso canal, esse é o programa Vida com Deus e nós vamos continuar a falar um pouco daquilo que começamos no vídeo anterior. Fique conosco e seja abençoado. No vídeo anterior, nós vimos que Jesus não nos chama para ser religiosos, Jesus não nos convida para participar de uma nova religião, mas para segui-lo. E nós vamos continuar a entender sobre isso, continuar a refletir sobre isso, e entender o que nos identifica então. Se não é meramente o rótulo da religião que nos faz ser discípulos de Jesus, o que nos identifica como discípulos? O que nos faz, o que mostra que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus? E eu gostaria de começar esse vídeo lendo um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim, também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus, antes de falar esse texto, ele está dizendo para os discípulos, olha, vocês são sal da terra e luz do mundo. E aí ele vai falar um pouco sobre essa luz e ele explica algo muito lógico para nós. Ninguém coloca uma lâmpada num lugar baixo, onde ela não possa iluminar o ambiente. Quando nós construímos nossas casas, nossos prédios, nossas edificações, as lâmpadas elas naturalmente ficam num local alto, onde ali elas possam iluminar todo o ambiente. Então Jesus está dizendo para a gente, para nós que somos discípulos dele, olhe, se uma lâmpada ela não fica escondida, porque a função dela não vai ser exercida se ela ficar escondida, não faz sentido que a luz que há em vocês fique escondida. Então Jesus está dizendo, a luz que há em vocês, a luz que é minha, porque vocês têm essa luz porque um dia receberam de mim. Essa luz ela deve brilhar, ela não pode ficar escondida. E qual o intuito disso? E ele diz nesse texto que nós acabamos de ler, que quando as pessoas virem essa luz em nós, elas irão glorificar a Deus por causa das nossas boas obras. A luz que vamos refletir, a luz de Cristo que vamos refletir para todas as pessoas, ela vem através de boas obras, através daquilo que fazemos, que testemunha que nós somos de fato discípulos de Jesus. E algo muito interessante que eu entendi lendo esse texto, que é algo revelador, é que nós somos essa luz que vai apresentar Jesus às pessoas. É através da luz que há em nós que as pessoas vão enxergar Jesus. Quando nós cremos em Jesus, quando nós o recebemos, nós passamos a ser morada do Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus, ele vai iluminar o nosso coração, iluminar o nosso entendimento para que a gente possa conhecer mais e mais a Deus, conhecer a sua vontade revelada através das Escrituras. Mas aqueles que ainda não receberam Jesus, que não têm o Espírito Santo para os conduzir, para os ajudar, eles vão ser iluminados através da nossa vida. Nós somos a luz para aqueles que não conhecem Jesus. Se a nossa luz não brilhar, o mundo ficará em trevas. Se nós não brilharmos, as pessoas não vão enxergar Cristo. A nossa luz deve brilhar para que haja luz no ambiente e para que as pessoas enxerguem através dessa luz Cristo em nós. Enxerguem Deus através das nossas vidas. Mas como é que isso vai acontecer? Como é que as pessoas vão enxergar Cristo em nós se as nossas obras não testemunham a respeito de Cristo? Se as nossas obras não testemunham que Deus transformou a nossa vida, que de fato Cristo é aquele que entra na vida de alguém e transforma, e renova, e liberta, e faz de nós novas criaturas, pessoas renovadas, revestidas de poder. Nossas obras precisam refletir essa luz, então a gente não pode se esconder. Jesus não está dizendo só que a gente não pode ficar escondido. Muitas vezes nós lemos esse texto e entendemos, o discípulo de Jesus ele não pode se esconder. Não é isso. Ele está dizendo, se há luz em você, a luz ela vai brilhar. A luz ela vai estar no lugar certo. A luz que está em você ela precisa brilhar. Dia desses eu li uma história simples que me impactou bastante. Era a história de um pastor recém-chegado numa cidade do interior que ao pegar um ônibus na cidade recebeu um troco a mais do motorista.
E ele ficou com aquele troco na sua mão, era um valor muito pequeno, mas ele ficou em dúvida se devolvia ou não. E ele chegou a pensar que aquele valor não faria muita diferença para a empresa de ônibus e que para ele faria diferença. Ele ficou naquela luta interior, naquela luta espiritual entre o bem e o mal dentro dele, e ele não sabia o que fazer. Ao final, antes de descer no ponto de ônibus, ele decidiu então entregar ao motorista o valor que havia excedido o seu troco, e ele disse: você me entregou a mais, você me entregou um troco a mais e eu estou lhe devolvendo. E o motorista disse àquele pastor: você é o pastor novo na cidade? E ele respondeu: sou. E o motorista disse: eu entreguei o troco a mais propositadamente, porque eu queria testar como você agiria em relação a isso. E aquele pastor ficou profundamente impactado e ele desceu do ônibus pensando: meu Deus, por causa de um pequeno valor, seu nome ia ser manchado, o nome do evangelho ia ser envergonhado, o nome de Cristo ia ser envergonhado. E uma pessoa deixaria de se aproximar de Cristo por causa da minha atitude. E aquele motorista, antes de o pastor descer, disse que iria visitar a igreja, queria conhecer a igreja do novo pastor. E isso me faz pensar o quanto a nossa vida é uma Bíblia aberta para as pessoas. Quantos ao nosso redor nunca leram a Bíblia, ou pouco conhecem a respeito de Deus, ou sabem coisas que são contrárias àquilo que Deus na verdade é, aprenderam coisas erradas a respeito de Deus, aprenderam sobre Deus de forma equivocada, e nós temos essa missão, nós temos esse privilégio de revelar às pessoas quem Deus é, e muitas vezes nós não fazemos. Nós somos muitas vezes a Bíblia que as pessoas leem, e nossa vida deve refletir a obra de Deus, e deve refletir a verdade e a integridade de Deus. E aqui eu não estou querendo dizer que nós temos que ser perfeitos, porque se Deus fosse esperar de nós perfeição, Ele não teria usado a vida dos apóstolos, Ele não teria usado nenhum homem da Bíblia, porque todos eles tiveram seus defeitos, suas limitações, suas imperfeições. Não é isso. Mas Deus precisa ver em nós um desejo de mudar, um desejo de se parecer mais e mais com Ele. Eu lembro aqui do texto lá em Romanos 12 que diz: não se conforme com o padrão desse mundo, mas renove a sua mente para que você possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus não quer perfeição, mas Ele também não quer que a gente se conforme com o mundo. Ele quer que nós sejamos luz, Ele não quer que a gente se conforme com a escuridão, com as trevas. Ninguém que está andando em trevas se conforma com aquilo. Quando a gente está numa escuridão, a gente quer acender uma luz, liga uma lanterna, a gente quer sair daquela escuridão. E nós já saímos, aqueles que já creram em Jesus, já receberam Ele como Senhor da sua vida, já saímos dessa escuridão e precisamos iluminar o ambiente para que outras pessoas também conheçam a Cristo. As pessoas precisam conhecer Jesus através de nós. Jesus diz ali na parábola da videira, no Evangelho de João, capítulo 15, que o Pai é glorificado quando nós damos muitos frutos. Deus é glorificado. Então Deus não precisa que a gente dê fruto para nos salvar. Ele nos salva pela fé, Ele nos salva independente de quem nós somos, mas Ele é glorificado e as pessoas conhecem e o reconhecem através das nossas obras, daquilo que nós fazemos, da forma como nós andamos na sociedade, da forma como nós nos portamos, da forma como nós agimos, se agimos com integridade, com honestidade, com verdade e com justiça. O apóstolo Pedro entendeu muito a esse respeito, ele entendeu o que Jesus estava querendo dizer sobre ser luz, e ele escreve ali na sua primeira carta, no capítulo 2, algo muito importante, sobre como nós devemos viver entre aqueles que não são cristãos. E eu gostaria de encerrar esse vídeo lendo esse texto para vocês. Tomem cuidado com o modo como vocês se comportam entre seus semelhantes não salvos, porque assim, mesmo que eles acusem e falem mal de vocês, acabarão louvando a Deus pelas boas obras de vocês no dia da sua vinda. Em outra versão ele diz: vivam entre os pagãos de maneira honesta e correta, para que eles, vendo as suas boas obras, glorifiquem a Deus. E é interessante que ele fala: ainda que eles os acusem e falem mal de vocês. E tantas vezes os cristãos, os discípulos de Jesus,
são acusados, são vítimas de perseguição. Mas é interessante esse consolo que Deus nos dá aqui através da vida do apóstolo Pedro, que mesmo aqueles que nos acusam, mesmo aqueles que apontam o dedo contra nós, que falam mal de nós, mesmo eles glorificarão a Deus por causa das nossas obras, por causa das nossas boas obras, por causa do nosso modo correto e honesto de viver. Então que a sua luz brilhe, que neste dia você entenda que você nasceu para ser luz e que as pessoas precisam conhecer Jesus e muitas vezes elas a única forma de conhecer Jesus é através da sua vida e da minha vida. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.